Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast. Hoje, segunda-feira, 3 de março, nossa segunda edição do dia. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho polêmico, né? A tentativa de classificar o nazismo como um movimento de esquerda. O que você acha disso? É um tema realmente polêmico e que exige uma análise cuidadosa para a gente entender as nuances e evitar interpretações simplistas. Sim, porque essa narrativa ela tem sido propagada por certos grupos, né? Então a gente precisa entender por que essa associação é problemática e historicamente imprecisa. Para a gente começar essa conversa, o que você acha de a gente voltar um pouquinho no tempo? E entender o contexto histórico da Alemanha na década de 1930, que foi um período extremamente complexo. Sim, a Alemanha enfrentava uma grave crise econômica depois da Primeira Guerra Mundial, o que gerou um clima de instabilidade social e política. Nesse cenário, diversos grupos disputavam o poder. E o partido nazista soube explorar esse contexto, utilizando estratégias populistas e prometendo soluções fáceis para problemas complexos. Sim. Inclusive, a gente sabe que o nome do partido era Partido Nacional Socialista, dos trabalhadores alemães. Essa inclusão do termo socialista foi uma estratégia para atrair o apoio da classe trabalhadora. Sim. A escolha do nome foi uma jogada calculada para angariar apoio popular. Isso. E se apresentar como uma alternativa aos partidos de esquerda, como os social-democratas e os comunistas. Mas na prática, as ações do regime nazista mostram uma realidade completamente diferente. Totalmente diferente. Né? A perseguição implacável aos grupos de esquerda. E a brutal repressão a qualquer forma de oposição demonstram claramente que o nazismo se opunha frontalmente aos ideais de igualdade social, justiça e solidariedade que são pilares da esquerda. Sem dúvida. Você acha da gente falar um pouquinho sobre a Noite das Facas Longas? Vamos lá. Que aconteceu em 1934. Isso. Que é um exemplo emblemático dessa oposição. É um exemplo emblemático. Nessa noite, Hitler ordenou a execução de centenas de opositores, incluindo membros do próprio partido, que ele considerava uma ameaça ao seu poder. Entre as vítimas estavam líderes da SO, a milícia paramilitar do partido nazista, que tinham um discurso mais socializante e defendiam uma revolução mais radical. Ou seja, essa ação demonstra claramente que o objetivo de Hitler era consolidar seu poder e eliminar qualquer tipo de dissidência dentro do próprio partido. A gente pode dizer então que o nazismo era, na essência, um regime autoritário e totalitário, que não tolerava qualquer forma de oposição ou crítica. Exato. E é fundamental a gente entender que a violência era um elemento central na ideologia nazista. Eles acreditavam que a força era a única forma de alcançar seus objetivos e de impor a sua visão de mundo. E essa visão de mundo se baseava na supremacia racial. Isso. No nacionalismo extremo. E na ideia de que a Alemanha tinha o direito de dominar outros povos. Exato. O que nos leva à questão da perseguição sistemática às minorias. Sim. Como judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. Essa faceta do nazismo é inegável. E mostra a incompatibilidade total entre a ideologia nazista e os valores humanistas que norteiam a esquerda. Com certeza. É fundamental a gente lembrar que o Holocausto, o extermínio sistemático de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. E esse crime hediondo foi perpetrado pelo regime nazista, que se utilizou de uma máquina de propaganda poderosa para disseminar o ódio e justificar a violência contra aqueles que consideravam inimigos. Então, diante de todas essas evidências históricas, fica claro que associar o nazismo à esquerda é um erro grave e uma distorção da realidade. Concordo plenamente. Essa tentativa de reescrever a história é perigosa e serve para relativizar os crimes do nazismo e confundir a opinião pública. É importante a gente estar atento a esse tipo de manipulação e que a gente combata a desinformação com conhecimento e senso crítico. É isso aí. E essa manipulação histórica, infelizmente, não é algo novo, né? Ao longo dos anos, diversos grupos têm tentado distorcer os fatos para servir aos seus próprios interesses políticos. E a ascensão da extrema-direita em vários países tem intensificado esse processo. Mas por que associar o nazismo à esquerda seria interessante para esses grupos de extrema-direita? Uma das razões,
Qual seria o objetivo por trás dessa estratégia? É tentar deslegitimar a esquerda, associando a um regime totalitário e genocida. Sim. Ao criar essa falsa equivalência, eles buscam demonizar a esquerda, pintando-a como uma ameaça à democracia e à ordem social. Então seria uma forma de manipular a opinião pública. Isso. E angariar apoio para suas próprias agendas. Exatamente. Eles se aproveitam do medo e da desinformação. Sim. Para disseminar uma narrativa que os coloca como os únicos defensores dos verdadeiros valores e tradições. Essa estratégia, infelizmente, tem se mostrado eficaz em diversos países, onde vemos a ascensão de líderes autoritários e a erosão das instituições democráticas. E essa distorção histórica também serve para minimizar os perigos da extrema-direita, né? Sim. Ao tentar colocar o nazismo como um movimento de esquerda. Eles tentam se distanciar do passado obscuro e se apresentar como alternativa moderada e aceitável. Sim, essa é outra tática comum. Eles tentam se desvencilhar do estigma do nazismo, mas ao mesmo tempo propagam ideias e discursos que se aproximam perigosamente da ideologia nazista. É como se estivessem tentando limpar a barra da extrema-direita, enquanto demonizam a esquerda, né? Em resumo, sim. É um jogo perigoso que coloca em risco a democracia e a convivência pacífica entre diferentes grupos. E como podemos combater essa manipulação histórica e garantir que a verdade prevaleça? A educação, sem dúvida, é fundamental. Sim. Precisamos investir em um ensino de história de qualidade, baseado em fatos e evidências, que ensine as pessoas a pensar criticamente e a questionar as informações que recebem. Mas a educação formal não é suficiente. A gente precisa também combater a desinformação que se espalha rapidamente pelas redes sociais e pela internet. Com certeza. É preciso desenvolver o senso crítico da população, para que as pessoas saibam identificar notícias falsas, verificar a credibilidade das fontes, e não compartilhar informações sem antes checá-las. E a mídia tem um papel crucial nesse processo, né? Sem dúvida. A imprensa precisa ser responsável, ética e comprometida com a verdade. Sem dúvida. A mídia tem a responsabilidade de informar a população. De forma precisa e imparcial, de checar os fatos e de combater a desinformação. E nós, como cidadãos, também temos a responsabilidade, né, de buscar fontes confiáveis e de não propagar notícias falsas. Exatamente. Então é um esforço conjunto que envolve a educação, a mídia e a própria sociedade. Exatamente. A luta contra a desinformação. E a manipulação histórica é uma luta de todos nós. É uma luta pela democracia, pela verdade e por um futuro mais justo e igualitário. E falando em futuro, a revista Galileu traz um ponto interessante. Ela destaca que essa distorção histórica não visa apenas reescrever o passado, mas também moldar o futuro de acordo com os interesses da extrema-direita. É verdade. Eles tentam criar uma narrativa que justifique suas ações e políticas. Sim. Mesmo que isso signifique distorcer a história e negar os fatos. Ou seja, a manipulação histórica é uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos políticos. Isso. E moldar a sociedade de acordo com seus interesses. Exatamente. E essa é uma das razões pelas quais a gente precisa estar atento. Sim. E combater esse tipo de manipulação com todas as nossas forças. E a Deutsche Welle, por exemplo, destaca o papel fundamental da memória histórica. Sim. Na construção de uma sociedade democrática e justa. Sim, lembrar do passado, especialmente dos erros e atrocidades cometidas, é fundamental para a gente evitar que se repitam no futuro. A memória histórica nos ajuda a entender os perigos do autoritarismo, da intolerância e da violência. E essa memória precisa ser preservada e transmitida às futuras gerações. Isso. Né? Para que a gente possa aprender com o passado e construir um futuro melhor. Com certeza. A história não se repete, mas rima, como diz o ditado. E para a gente evitar que os erros do passado se repitam, a gente precisa conhecer a história, entender os seus processos e estarmos atentos aos sinais de alerta que nos indicam que estamos trilhando um caminho perigoso. E essa vigilância é ainda mais importante em tempos de crise e instabilidade.
como os que estamos vivendo atualmente. Isso. A extrema-direita se aproveita desses momentos para disseminar suas ideias e angariar apoio. Sim, a crise econômica, o desemprego, a desigualdade social, o medo do terrorismo. Todos esses fatores criam um terreno fértil para o crescimento da extrema-direita. E a manipulação histórica é uma das armas que eles usam para explorar esses medos e angústias da população. E como podemos nos proteger dessa manipulação e evitar cair nas armadilhas da desinformação? Acho que o primeiro passo é reconhecer que somos todos suscetíveis à manipulação. Ninguém está imune à propaganda e à desinformação. E por isso a gente precisa estar vigilante, questionar as informações que recebemos e buscar diferentes fontes para formar nossa própria opinião. Ou seja, a gente precisa desenvolver um filtro para analisar criticamente a informação que nos chega, seja pela mídia tradicional, seja pelas redes sociais. Exatamente. A gente precisa aprender a identificar os sinais de manipulação, a questionar as intenções por trás da informação e a buscar a verdade por trás dos fatos. Mas como a gente pode fazer isso na prática? Quais são as ferramentas que a gente pode usar para se proteger da desinformação? Existem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Por exemplo, a gente pode verificar a credibilidade das fontes. Procurar saber quem está por trás da informação e quais são os seus interesses. E também a gente pode checar se a informação está sendo corroborada por outras fontes confiáveis. Sim, é importante comparar diferentes versões dos fatos e buscar informação em fontes independentes e reconhecidas pela sua credibilidade. E também é importante a gente estar atento à linguagem utilizada, né? Isso. A forma como a informação é apresentada pode influenciar a nossa percepção dos fatos. Com certeza. A linguagem pode ser usada para manipular as emoções, criar medo, raiva ou indignação. Por isso é importante a gente estar atento aos adjetivos utilizados, ao tom da narrativa e à forma como os fatos são apresentados. Então, leitura crítica da informação é fundamental. Sem dúvida. Para a gente se proteger da manipulação. A leitura crítica nos permite analisar a informação de forma mais profunda. Identificar os seus vieses, questionar as suas premissas e formar nossa própria opinião de forma mais consciente. E essa capacidade de análise crítica é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e informada. E, falando em diferentes perspectivas, o jornal da USP nos apresenta uma análise interessante sobre as diferenças entre o nazismo e o comunismo stalinista. Sim, o artigo do jornal da USP destaca que, apesar de ambos os regimes serem totalitários e terem cometido atrocidades, suas bases ideológicas e econômicas são completamente distintas. O que desmonta a teoria da ferradura. Isso. Que tenta equiparar os extremos da esquerda e da direita política. Exatamente. A teoria da ferradura parte do princípio de que os extremos se tocam. Ou seja, a extrema esquerda e a extrema-direita seriam tão parecidas que acabariam se encontrando. Mas essa teoria, quando aplicada de forma simplista, ignora as nuances e as diferenças fundamentais entre as ideologias de esquerda e de direita. Sim, a teoria da ferradura pode ser útil para a gente entender certos aspectos do autoritarismo. Mas a gente não pode usar ela para fazer generalizações grosseiras e ignorar as especificidades de cada regime. E o jornal da USP destaca justamente essas especificidades ao comparar o nazismo com o stalinismo. Exatamente. O artigo menciona, por exemplo, que o nazismo era um regime ultranacionalista e racista que se baseava na ideia da superioridade da raça ariana. Enquanto o stalinismo, por sua vez, era um regime comunista. Que buscava a eliminação das classes sociais e a construção de uma sociedade igualitária, pelo menos em teoria. Sim, e essa diferença é fundamental na ideologia. Se reflete também na estrutura econômica dos dois regimes. O nazismo, por exemplo, manteve a propriedade privada, os meios de produção, enquanto o stalinismo estatizou a economia. Exatamente. O nazismo tinha uma relação ambígua com o capitalismo, mas nunca chegou a questionar a propriedade privada. Já o stalinismo implementou um sistema econômico centralizado, onde o Estado controlava todos os aspectos da produção. Ou seja, a teoria da ferradura, quando aplicada de forma simplista, ignora essas diferenças cruciais
e cria uma falsa equivalência entre o nazismo e o comunismo. E essa falsa equivalência serve para alimentar a desinformação. Sim. E a manipulação histórica. E para reforçar a ideia de que a esquerda é tão perigosa quanto a extrema-direita. Exatamente. É uma forma de demonizar a esquerda e de desviar a atenção dos reais perigos do fascismo e do neonazismo. E essa estratégia, infelizmente, tem se mostrado bastante eficaz em diversos países. Sim, a gente vê o crescimento da extrema-direita em várias partes do mundo. A revista Galileu adverte que ao tentar se desvencilhar do estigma do nazismo e se apresentar como uma alternativa moderada, a extrema-direita busca se inserir no debate público e normalizar suas ideias. Ou seja, eles tentam tornar aceitável o que é inaceitável. Exatamente. E esse processo de normalização é extremamente perigoso. Pois abre caminho. Para a banalização da violência, do ódio e da intolerância. E essa banalização pode ter consequências devastadoras para a sociedade. Sem dúvida. A história nos mostra que a tolerância com intolerância pode levar à barbárie. Por isso é fundamental que a gente seja atento. E que combata a da normalização da extrema-direita com todas as nossas forças. Mas agora a pergunta é, como podemos agir? E agir é fundamental. Sim. E o primeiro passo é reconhecer a gravidade do problema, né? A gente não pode tratar a desinformação e o revisionismo histórico como meros debates acadêmicos. Eles têm consequências reais. Desinformação se espalha como um vírus. A gente precisa estar imunizado contra ela. E que tipo de vacina a gente poderia usar contra esse vírus da desinformação? Olha, a educação, sem dúvida, é a nossa arma mais poderosa. Fortalecer o ensino de história nas escolas. Baseado em fatos e evidências. E incentivar o pensamento crítico desde cedo. É crucial. É como dar às pessoas um kit de ferramentas para desmontar as fake news e construir as suas próprias análises. Mas a gente sabe que a desinformação não se limita aos livros didáticos, né? Não. Ela se alastra pelas redes sociais, sites, blogs. Como a gente pode combater essa desinformação que corre solta na internet? Investir em educação midiática é fundamental. Ensinar as pessoas a identificar notícias falsas, a verificar a credibilidade das fontes, a entender como a informação é produzida e disseminada na internet. A gente tem a responsabilidade de buscar fontes confiáveis, de checar a informação antes de compartilhar. E de não contribuir para a propagação de notícias falsas. É como ter uma bússola interna que nos guia na direção da verdade. E além da educação e da mídia, que outros atores podem contribuir para combater a desinformação? As instituições também têm um papel fundamental. Governos, universidades, organizações da sociedade civil. Todos precisam se engajar nesse combate. E investir em pesquisa, em educação, em políticas públicas. Que promovam a transparência e o acesso à informação de qualidade. É essencial. Ou seja, é uma luta que exige a participação de toda a sociedade. Exatamente. É uma luta pela democracia, pela verdade, pela justiça social. Uma luta que exige coragem, persistência e um compromisso inabalável com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e informada. E para a gente finalizar, queria retomar a questão da responsabilidade individual. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa luta contra a desinformação. A gente precisa se engajar, se informar, questionar, debater. E defender a verdade. A história nos mostra que a apatia e a indiferença podem ter consequências devastadoras. É preciso ter coragem para se posicionar, para denunciar a mentira e para defender a verdade. Porque é mais difícil que seja. Concordo plenamente. E essa coragem se alimenta da consciência, em que a verdade é a base de uma sociedade justa e democrática. Sem verdade não há justiça, não há liberdade, não há futuro. E é com essa importante reflexão que a gente encerra o nosso Povecast de hoje. Lembrando que o Povecast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Esperamos vocês na próxima edição.